Já vamos iniciar. Então, boa noite a todos que estão aqui. Novamente, queria lembrar, e também para quem acabou de entrar, do lançamento do ACT, que vai ser realizado no dia 21 de março. Estão todos convidados, confiram nas mídias sociais da Interacústicas. Já temos alguns vídeos divulgando esse novo teste diagnóstico da Interacústicas. Na noite de hoje, a gente vai falar sobre processamento auditivo central. Então, a professora Michele Vargas Garcia vai estar contribuindo com a gente nessa última noite, dessas 4 noites, onde nós conversamos sobre diversos temas dessa parte mais básica da audiologia e hoje chegando até o processamento auditivo. Então, apresentando novamente a professora Michele, caso alguém não tenha participado nas outras noites. Então, a professora Michele Vargas, ela é professora associada do curso de fonoaudiologia da Universidade Federal de Santa Maria e do programa de pós-graduação em distúrbios da comunicação humana, também da Universidade Federal de Santa Maria. Ela é fonoaudióloga pela Universidade Federal de Santa Maria, assim como eu também. A professora Michele foi minha professora. Especializada em fonoaudiologia com ênfase em audiologia pela mesma instituição e mestre e doutor em ciências pela Escola Paulista de Medicina da Universidade Federal de São Paulo. Atualmente, ela é, então, coordenadora do Grupo de Eletrofisiologia da Audição e Avaliação Comportamental, que é o GEAC, que tem iniciação científica, mestrado, doutorado. Já deixo o convite para vocês conhecerem esse grupo, que tem uma página no Instagram, onde eles trazem diversos assuntos e também divulgam os vídeos que eles têm no canal do YouTube incrível, que bastante gente curte assistir os vídeos que a professora Michele e os alunos produzem. E dizer que é um prazer receber a professora Michele mais uma vez, então, nessa última noite desse nosso ciclo de aulas sobre audiômetros da Interacústicas. E dizer que, então, é um prazer estar aí com a professora Michele hoje. Depois que a professora Michele nos falar um pouco sobre a parte mais teórica, eu vou mostrar para vocês rapidamente como a gente realiza os testes nos audiômetros da Interacústica. É isso aí, professora Michele, muito obrigado. Te passo a palavra. Obrigada, Ângelo. Muito obrigada. Vou compartilhar minha tela e vou agradecer mais uma vez imensamente a Interacústicas pela oportunidade, em especial ao Ângelo pela lembrança do meu nome, porque nós tivemos a oportunidade de estar juntos, né, de conviver aqui na universidade durante a graduação do Ângelo. E eu fiquei muito contente mesmo de poder estar com vocês aqui nesses encontros. A semana passada, infelizmente, eu não pude estar, porque eu tinha um compromisso com meu filho, daí eu já tinha avisado o Ângelo com antecedência, mas tenho certeza que foi um sucesso, depois quero olhar no canal do YouTube da Interacústicas. E de todos os temas que a gente conversou aqui, todos eles são desafiadores, né, de falar em 1 hora e meia no máximo. E o processamento, sem dúvida, me desafiou mais ainda, porque é um tema aí que a avaliação audiológica básica que a gente conversou, né, é um tema que tem especialização de 1 ano para falar só disso, e o processamento é a mesma coisa. Então, vamos buscar nesse tempo o maior número de informações possíveis para a gente conseguir criar uma base para estudar muito mais, né? Não que nas outras aulas tenha sido diferente, mas vamos tentar aproveitar esse tempo da melhor forma. Quando a gente pensa em processamento auditivo central, a primeira coisa que a gente tem que responder, o que é o processamento auditivo central, né? O processamento é isso, né? A orelha com o cérebro numa linda sintonia, numa linda performance, sem desvios, sem desorganização na rota, sem mudança de fluxo, seguindo aí um caminho contínuo, linear, da orelha mandando a mensagem para o cérebro e o cérebro aproveitando essa mensagem da melhor forma possível. Então, quando a gente pensa em teoria de processamento auditivo, em conceito de processamento, existem inúmeros conceitos, né? Pensando nas frases mais padrões que existem,
Tem o conceito da ASHA, de 2005, que se renova muito, que fala sobre a competência e a efetividade do sistema nervoso central. Então, a gente está falando desse sistema, dessa última estação aqui nesse caminho do Sol. CATS e Music, que são outros grandes nomes nessa estrada do processamento. CATS diz que é o que a gente faz com o que a gente ouve, então dar sentido, organizar e realmente conseguir conectar o que a gente ouviu com algum sentido. E o Music diz que é essa conversa da orelha com o cérebro, que é como que o cérebro compreende o que o ouvido conta. Então, nessa estrada do processamento auditivo, que essa imagem aqui reflete muito bem, a gente está falando sobre essa última estação aqui, que é a estação cerebral, a estação córtex auditivo, a estação final. Mas tudo que tem no caminho é importante ser conhecido para que a gente possa falar com competência, com efetividade dessa estação final. Tem outras conceituações importantes que vêm da ASHA também, e da Academia da Academia Americana de Audiologia, que falam sobre o quanto o déficit no processamento ele vem de um comprometimento de função neural. Então, eu deixei cortado esse slide de propósito, porque essa perda visual que a gente teve aqui de um pedacinho da informação é mais ou menos o que acontece quando a gente não processa bem o som. O som chega, mas parece sempre que está faltando uma parte, parece sempre que está faltando um pedaço. Isso é o que demonstra, né, o que acontece com o cérebro quando a gente não processa bem auditivamente. E essa eficiência, essa efetividade que o sistema nervoso precisa ter é um conjunto de habilidades. Então, essa imagem que faz aí uma analogia do cérebro com esse monte de bolinha, fala que não basta eu ser eficiente e eu ser efetivo numa determinada informação auditiva, numa determinada habilidade. Eu preciso juntar, eu preciso unir. Se eu não tiver essa força-tarefa para gerar essa efetividade em relação à recepção central da informação auditiva, eu vou falhar. Eu vou pedir que, como, eu vou pedir repetição daquela informação, porque eu não dei conta de unir as diferentes habilidades auditivas. Ainda, esse conjunto de habilidades específicas que a gente precisa ter nessa rede neural é o que vai gerar esse compreender. Então, é exatamente como essa imagem mostra que a gente tem que pensar nesse conjunto de habilidades em nível central. É uma habilidade costurando na outra, emaranhando na outra, encaixando na outra. Então, desse lado aqui, é como se fosse costurando. Eu vou costurando uma habilidade na outra para eu conseguir ter uma capacidade compreensiva do estímulo que está vindo auditivo para mim. E desse outro lado aqui, é como se eu estivesse fazendo um jogo de encaixe, montando um quebra-cabeça, para que eu, mais uma vez, consiga dar conta dessa tarefa auditiva. Então, visto isso, é necessário ser, nesse momento, já muito claro para a gente que a gente está falando de uma atividade mental totalmente, né, vinculada a uma função cerebral. É lógico que eu não posso esquecer da estradinha lá do primeiro slide, a estradinha lá do caminho. A estrada é importante, as estações antes da estação cerebral precisam ser conhecidas para eu falar sobre essa atividade mental, mas eu estou falando numa resposta multidimensional dessa atividade cerebral, desse córtex auditivo, que acontece em resposta a um estímulo auditivo. É isso que a gente precisa entender para pensar processamento auditivo. E daí, quando isso não acontece, vem o TPAC, que é o transtorno do processamento auditivo. Então, aqui eu fiz um print do guia de orientação do Conselho, que fala sobre a bateria mínima que deve ser aplicada na avaliação de processamento auditivo e várias questões teóricas muito pertinentes em relação ao processamento. E eu printei aqui exatamente como está no guia de orientação para lembrar de falar dele.
o guia de orientação do Manual do Conselho tem o mesmo objetivo do que os outros de avaliação audiológica básica, né? Buscar uniformizar a linguagem entre os fonoaudiólogos, buscar com que quando a gente receba um relatório de avaliação de processamento, a gente realmente consiga observar se foi avaliado discriminação auditiva, reconhecimento, aspectos temporais, resolução, ordenação, para eu poder falar que quando uma habilidade dessas está alterada, quando eu tenho um desses processos auditivos centrais alterados, eu já posso caracterizar e configurar o meu paciente como um TEPAC. Só que o que a gente vai tentar entender aqui é que o transtorno do processamento auditivo isolado, sozinho, ele é muito raro. É muito difícil eu ter um paciente que tem absolutamente tudo normal na vida dele, se for uma criança. Não tem nenhuma questão de linguagem, aprendizagem, nada, ele não tem nada. E ele tem o processamento alterado, que seria o TEPAC puro, o transtorno do processamento auditivo puro. A grande maioria dos TEPACs, eles são associados e eles coexistem com alguma outra coisa. Pensando nas crianças, com alguma questão de TDL, transtorno do desenvolvimento da linguagem, ou pensando nos adultos, associado a alguma questão emocional, então ali nas questões psicossociais. Então, quando eu tenho um outro fator, eu não estou frente a um TEPAC puro. E daí vem uma grande discussão, né, que é muito comum nos congressos. Eu vou falar de transtorno do processamento auditivo ou eu vou falar de alteração de habilidades auditivas? E daí a gente vai falar sobre isso um pouquinho para tentar definir como que eu vou chamar, como que eu vou falar sobre este processamento auditivo central, sobre essa função mental, sobre esse processo auditivo que tem que acontecer quando ele não está bom. A Academia Britânica, a Sociedade Britânica de Audiologia, em 2011, ela trouxe para a gente o TEPAC, as teorias, né, do TEPAC secundário, do TEPAC adquirido e do TEPAC de desenvolvimento. Então, o que seria o TEPAC secundário? O secundário ele está associado a alguma questão genética conhecida, à deficiência auditiva periférica. O que tem se falado muito agora? Dos TEPACs associados ao TEA, as questões do transtorno do espectro autista. Então, todo autista tem alteração de habilidade auditiva? Ou seja, tem TEPAC? Não necessariamente. Tem muito autista que tem todas as habilidades auditivas dentro da normalidade. Então, a gente tem que conseguir entender que falar de TEPAC é falar de alteração de um ou mais desses mecanismos centrais que configuram o todo, que configuram aquelas bolinhas que a gente viu ali, que geram um processamento normal, que a gente já vai falar de todas as habilidades. Mas então, o secundário, ele tem alguma coisa junto, ou uma perda de audição, ou um TEA, por exemplo. No TEPAC adquirido, ele está associado a alguma coisa que aconteceu. Pode ser um evento neurológico, um trauma, um AVC, uma infecção. Então, qual que é o principal indicador de risco para alteração do processamento auditivo em crianças? São as infecções, as otites de repetição, infecção de orelha média. Então, ela entra aqui no TEPAC adquirido. Eu adquiri porque eu tive muitas infecções. Que sim, sem dúvida, é o que a gente mais encontra na literatura como indicador para o público infantil. Eu acho que muito em breve vai vir aí na literatura o TEPAC em função da questão das telas, do excesso de telas. Mas daí ele entra aqui no TEPAC do desenvolvimento. Porque daí o TEPAC do desenvolvimento, eu estou falando de uma acuidade periférica normal, porque a perda auditiva ficou lá no primeiro, mas num sujeito, que não necessariamente precisa ser uma criança, num sujeito com uma estimulação pobre, com questões emocionais aí envolvidas, com sintomas ansiosos e depressivos, a relação com a má qualidade de vida, que pode estar relacionado a sono e alimentação. Então, tudo isso pode configurar um TEPAC de desenvolvimento.
Quando a gente recebe o paciente, então, são essas análises que a gente vai fazer. Se eu estou frente a uma questão de TPAC secundário, adquirido ou de desenvolvimento, e eu posso e devo acrescentar isso no meu relatório, que eu já vou falar um pouquinho para você sobre relatório. Mas toda vez que eu tenho uma outra situação já conhecida, então, por exemplo, o nosso público de avaliação do processamento auditivo, a imensa grande maioria são crianças de 7 a 10 anos com dificuldade de aprendizagem escolar, que não necessariamente têm um diagnóstico de dislexia. Filha, a mamãe tá trabalhando. Cadê o papai? Um minuto, gente. Só um minutinho. Amor, a mamãe falou para você que estava trabalhando. Tchau. Desculpa. O meu filho subiu correndo na frente do meu marido. Subiu meu marido aqui, desazado atrás dele. Não fecharam a porta. Peraí, gente. Seguimos. Frente a isso, quando a gente está fazendo o relatório, quando a gente já sabe que tem uma questão associada, eu estava falando para você do nosso público, que é muito relacionado a crianças de 7 a 10 anos, que vêm com uma questão importante de dificuldade de aprendizagem, não necessariamente com diagnóstico de dislexia, e a gente nunca pode deixar de lado nessa investigação e nesse relato tudo que a gente viu durante a avaliação, durante a aplicação dos testes especiais sobre a capacidade de atenção, de memória, emocional e sobre os aspectos de modo geral de aprendizado dessa criança, desse adulto, desse paciente. Vocês vão ver eu falando muito de criança e de adulto, que é o nosso público atual. Antes da pandemia, a gente trabalhava muito com idoso. A nossa predominância em termos de pesquisa eram idosos. No ensino, nas atividades de ensino, de prática clínica, sempre foi mais vinculado ao público infantil. Mas hoje, 2023, 2024, desses últimos 2 anos aí, a gente tem uma bagagem muito maior de criança e adulto para contar para vocês. Mas, pensando nessa investigação, nessa avaliação que a gente está fazendo ali com o paciente na hora do atendimento clínico, precisamos relatar sobre atenção e memória. A emoção está muito vinculada ao comportamento do paciente, então começou a chorar no meio do teste, pediu para parar, fez crise de birra. Essas coisas todas são importantes porque não dá para a gente perder de vista nunca que esse diagnóstico que a gente está fazendo vai chegar na mão de um colega que vai fazer a intervenção e o gerenciamento desse caso, e ele precisa saber qual foi o comportamento na avaliação. Então, eu sempre falo que o relatório ele tem que ser uma fotografia do atendimento. Eu não estava lá, mas quando eu ler o relatório, eu tenho que enxergar o que aconteceu lá. Se eu estou avaliando para eu intervir, tudo bem, eu sei tudo que aconteceu. Mas se eu estou avaliando para o meu colega intervir, eu tenho que ser muito rico em detalhes, sem fazer aqueles relatórios tão extensos e cansativos. Mas, enfim, na vida, no dia a dia, na prática, como que a gente vê isso na realidade quando a gente pensa no ciclo da vida? Quando a gente tem um bebê que já pode fazer localização sonora e ele não faz localização sonora, isso pode ser um indicador de uma possibilidade de um TPAC no futuro, porque a localização sonora, localização lateral, já é uma habilidade auditiva. À medida que essa criança vai crescendo, eu preciso estar atento às questões fonológicas e todas as questões de linguagem que estão relacionadas ao TDL, aos transtornos do desenvolvimento de linguagem. Ah, Michele, mas com 4 aninhos não dá para fazer teste comportamental de processamento. Não, não dá.
Um bebê não vai para a cabina responder teste de processamento, não vai. Mas nessa faixa etária aqui, a gente pode e deve já utilizar os potenciais evocados auditivos. Não é nosso objetivo hoje falar sobre potencial evocado, mas eles fazem parte da avaliação do processamento. Hoje, 2024, não dá para pensar em avaliação do PAC sem eletrofisiologia da audição. Potencial de tronco encefálico, potencial de longa latência, tanto os potenciais corticais quanto o potencial cognitivo. No público bebezinho, que não faz a tarefa, bebê e criança de 4 anos, eu posso ainda continuar utilizando os potenciais de longa latência, porque os potenciais corticais não têm dependência de nenhuma tarefa. E eu consigo analisar e interpretar como que esse som está chegando no córtex auditivo, para eu fazer uma inferência daquela função mental que eu falei no início da aula, daquele mapa que tem que se organizar e se conectar nesse cérebro em termos de habilidades auditivas. A criança vai crescendo e com 6 anos podem aparecer as dificuldades de aprendizagem. Então, eu sempre digo que hoje, 2024, com a condição que a fonoaudiologia tem, é inadmissível que uma criança de 6 anos chegue para a terapia e não faça uma avaliação de processamento auditivo. Eu acredito que em todas as terapêuticas, independente de qual for, a avaliação do processamento auditivo é importante e eu já vou explicar um pouquinho mais para vocês por quê. Mas na aprendizagem, total, porque a gente está falando, para aprender, a criança precisa do input auditivo, ela tem que ter essa entrada sensorial, ela usa todo o tempo as funções executivas da atenção e memória, então não dá para uma criança com dificuldade de aprendizagem não avaliar o processamento. Avaliar para tratar depois, porque nessa terapêutica que o colega fonoaudiólogo vai fazer, vai trabalhar habilidades auditivas junto com todas as demandas linguísticas e cognitivas que essa criança tiver. Não dá para trabalhar linguagem e cognição, ou só linguagem, sem trabalhar habilidade auditiva. Não existe essa separação no cérebro. A gente, enquanto fonoaudiólogo, é que erroneamente divide, mas não existe essa divisão no cérebro. Cresceu e o adolescente, assim como o adulto, ele pode ter queixa de desorganização, desatenção, problema de memória, o famoso e tradicional ouço, mas não entendo. E nos idosos, isso pode se manter igualzinho do adolescente e do adulto, com uma queixa de percepção de fala muito maior do que o que o audiograma demonstra. Então, tem um texto do Music que fala muito sobre isso, que o audiograma ele demonstra sensibilidade auditiva para tom puro, ponto. Eu até faço uma mensuração de percepção de fala pelo IPRF, mas que não dá nem para comparar com um teste de processamento e com o nível de dificuldade que a gente impõe ao sistema nervoso auditivo central quando a gente aplica um teste especial. Então, à medida que esse paciente vai crescendo, eu vou olhar para o processamento auditivo frente às diferentes demandas que esse paciente tem, utilizando os mesmos testes especiais ou não, mas de acordo com o valor de referência para cada faixa etária, que a gente já vai entrar nisso. Mas aqui, nesse panorama, é muito importante para a gente, enquanto clínico, juntar, casar todas essas possibilidades que o transtorno de processamento traz para a vida da pessoa. Então, uma pessoa que é só, entre aspas, desorganizada, ela pode ter um transtorno de processamento. E tratando, organizando o processamento, ela deixa de ser organizada. Não é uma relação direta com uma questão auditiva, mas a gente precisa processar auditivamente para conseguir se organizar. E nisso, nessa questão do bebê que fica idoso, eu tenho um desenvolvimento que a gente espera que vá melhorando, que envolve questões auditivas, linguísticas e cognitivas, porque eu estou num processo maturacional. Daí a gente entra num tempo de platô na vida adulta e depois começa o declínio. Então, a única certeza que a gente tem é que tudo que desenvolveu auditiva, linguística e cognitivamente, ela tende a declinar.
Então, é lógico e óbvio que os valores de referência dos testes especiais que a gente vai falar já já têm que ser analisados de acordo com a faixa etária do paciente, com a capacidade cognitiva dele, com a capacidade linguística dele. Então, se nós fôssemos olhar para o mundo perfeito do processamento auditivo, para o mundo ideal do processamento auditivo, cada teste de processamento teria que ter um valor de referência, um valor normativo, levando em consideração limiar normal ou não, capacidade linguística adequada ou não, capacidade cognitiva adequada ou não. Eu não lembro se eu falei a idade do paciente, lógico, no início, acho que eu falei, que é fundamental, para que a gente pudesse realmente traçar o melhor diagnóstico possível pelos testes especiais. Então, eu fiz toda essa introdução para dizer para vocês que hoje a gente vai falar sobre os testes comportamentais, sobre a interpretação desses testes e o relatório, e eu trouxe para vocês alguns materiais de intervenção para o processamento que não, eu não vou me estender assim, eu vou só passar para mostrar para vocês porque não vai dar tempo, mas para vocês saberem que eles existem. Porque ainda em 2024 é muito comum a gente, enquanto fonoaudiólogos, colegas que estão no mercado de trabalho, não conseguirem achar um caminho para intervir. Tá, eu fiz o diagnóstico, tá, e agora como é que eu faço o gerenciamento desse caso? Como é que eu faço a intervenção? Como é que eu faço o treinamento? Então, só vou pincelar um pouquinho sobre isso. E não dá, é impossível falar em processamento auditivo sem falar dos grandes nomes do processamento auditivo no Brasil, né? A professora Eliane Xoxá e a professora Liliane Desgualdo foram as precursoras do processamento auditivo no Brasil. Então, nunca na minha vidinha eu vou falar de processamento sem falar delas, porque eu tive o prazer de ser aluna das duas quando eu estudei em São Paulo. E elas, em 1997, foram corajosas e ousadas de fazer o primeiro manual de processamento auditivo, porque a gente precisa dos materiais, dos testes especiais, e esses testes estão hoje nesse material aqui. Então, em 1997, elas fizeram esse, e em 2011, elas fizeram uma nova versão, atualizaram o material, que é este aqui, que neste material, quando o fonoaudiólogo adquire, vem os protocolos, as pranchetas com as figuras e os CDs com os áudios dos testes. Só que nesses anos todos que se passaram, de 1997 até hoje, são 27 anos de processamento auditivo no Brasil. Muita coisa aconteceu, muita coisa evoluiu. Então, quando nós começamos a trabalhar com processamento, a gente precisa saber que nem tudo está no Manual Nacional, que é esse material aqui que a gente adquire quando começa a trabalhar. Existem outros testes que estão relacionados ao processamento, que tem inúmeros artigos científicos publicados nesses 20 e muitos anos, 27 anos. E os testes são o MLD, que é o Masking Level Difference, o TIS, que é o teste de identificação de sentenças, que foi a gente que fez aqui na Com universidade. licença, professora. Ainda está no slide. Ângelo, Oi, Michele, caiu a sala, mas já voltou. Deixa eu só ver. aonde que eu caí? Você estava começando a falar dos testes. Eu só não tô conseguindo liberar o meu vídeo porque tá dando aquela mensagem do. Agora deu. Bem, aí. Quando eu compartilho a minha tela. Ai, Estamos vendo, prof. A última que a gente viu foi um slide ah, que mais antes, eu acho. Antes ele tinha um fundo todo meio rosa claro, anterior. Esse foi o último que a gente viu, depois não estava passando. jura? Aham.
Mas a Então, gente vamos estava lá. ouvindo. Ó, eu mostrei esse slide aqui falando do TEPAC do desenvolvimento. Comentei as questões de atenção, memória, emoção e aprendizado. E daí eu comecei a falar de como que a gente vê tudo isso na vida real, né? Na rotina, no dia a dia, nos pacientes que chegam para a gente na clínica. Daí eu fui fazendo esse ciclo aqui do bebê, criança 4 anos, 6 anos, adolescente, adulto e os idosos. E daí eu falei dessa questão do desenvolvimento auditivo, linguístico, cognitivo e o declínio que acontece. Agora tá passando? Sim. Tá. Daí comentei dos objetivos, né, para hoje. Mostrei a professora Eliane, que é essa primeira aqui, Eliane Xoxá, e a professora Liliane Desgualdo, que foram as percursoras do processamento auditivo no Brasil. E os materiais, esse aqui de 1997, esse aqui de 2011. E comecei a falar dos testes que não estão nesse material. Que daí, quando a gente começa e adquire o guia, o protocolo, o material, é esse material aqui. Às vezes, dentro do ambiente institucional, os alunos nem sabem esse caminho, né? Porque normalmente os professores já têm os testes, às vezes o professor comenta na aula, os alunos não se atentam muito a isso. Mas a gente compra esse aqui, que vem com os protocolos e as pranchetas das figuras. Só que tem muitos testes que foram desenvolvidos nesses 27 anos que não estão nesse material e que são adquiridos separadamente. Alguns deles são disponibilizados gratuitamente. O MLD, ele é necessário adquirir. O TIS e o Fala Comprimido Adaptado são 2 testes que a gente adaptou aqui na universidade. O TIS é uma adaptação do PSI e o Fala Comprimida é uma adaptação da lista de dissílabos. O DSI é da professora Adriana Andrade, que também é disponibilizado gratuitamente. O GIN e o RGDT são comercializados e o TAS também é comercializado. Então, esses são os testes que não estão na bateria, quando a gente adquire a bateria completa. Eu vou tentar agora colocar cada um no seu lugar e dividir com vocês sobre em relação às habilidades auditivas. Então, pensando no que é preconizado hoje, pensando no mais lindo panorama, quando nós avaliamos o paciente para processamento auditivo, a gente faz a leitura e interpretação da história clínica que ele nos traz, todo o tempo buscando entender se é desenvolvimento, se é secundário, esse TEPAC. Vou aplicar os testes comportamentais que a gente vai falar hoje. Os eletrofisiológicos, PEAT, potencial de longa latência, são os mais citados na literatura, aqui na casinha dos eletrofisiológicos. O rastreio cognitivo é cada vez mais imensamente sugerido. E hoje a gente utiliza o Neupsilin, que é um protocolo de rastreio cognitivo. Entendemos que é o mais completo que tem hoje em termos de faixa etária e valores de referência. Uma avaliação de linguagem nas crianças, mesmo que seja uma avaliação não instrumentalizada, e os questionários de autoavaliação. Então, hoje, 2024, se um fonoaudiólogo quer falar que faz a avaliação do processamento auditivo, tem que fazer tudo isso. Se ele não faz alguma coisa dessas, algum desses itens aqui, precisa ser justificado e explicado nesse relatório por que a gente não fez. Esse é o panorama previsto. Os potenciais evocados, que não é a nossa ideia hoje, eles vão falar sobre essa integridade do sistema nervoso auditivo central de uma maneira objetiva, avaliando o processo sináptico, olhando essa ativação neural. E os testes comportamentais, eles vão mostrar essa funcionalidade, o que eu consigo transferir desse cérebro para o meu comportamento. Eu tenho uma integridade, tá tudo bem em termos de processamento sináptico, condução neural, vias comunicativas, mas isso tem que vir, isso tem que funcionar, que é o processamento.
que essa transferência para funcionalidade. Nesses anos aqui em Santa Maria, desde que eu cheguei aqui em 2012 até o ano passado, nós publicamos, enquanto grupo de pesquisa, 38 artigos falando de processamento auditivo. Dentro desses artigos tem diferentes temáticas, adaptação e criação de testes de processamento. Nós criamos um material para treinamento auditivo cognitivo, que eu vou comentar com vocês no final. Estudamos os testes de processamento em adultos e idosos e adaptamos questionários de autoavaliação. Então, a gente tentou, enquanto grupo de pesquisa, contribuir nas diferentes frentes que o processamento auditivo pede. Acreditando muito sempre, esse é um dos meus mantras principais, que quanto melhor o diagnóstico, melhor a reabilitação, por isso que não tem como não olhar para o processamento. Quando a gente pensa nesse cérebro auditivo, no funcionamento dessa entrada desse som, depois que entrou aqui, eu sei que é a entrada, que esse input chegou, eu estou olhando para complexo olivar superior, leminisco lateral, corpo geniculado medial, até chegar lá nesse córtex auditivo e finalizar e processar esse som exatamente como ele tem que ser processado. E processar o som é uma necessidade de diferentes idades, diferentes situações, e pensando na terapêutica fonoaudiológica, independente da queixa do paciente, o cérebro é que vai receber essa terapêutica, essa estimulação. Se é o cérebro que vai receber, esse cérebro tem que processar. Senão eu estou investindo todo o meu tempo naquela terapêutica sem conseguir saber o quanto esse som está sendo processado. Então aqui eu coloco tudo que eu acredito. Eu acho que o processamento casa com absolutamente todas as áreas da fonoaudiologia, porque quando nós fizemos terapia, a gente tenta fazer uma analogia em relação à qualidade desse cérebro. A gente está aplicando uma terapêutica e espera que esse cérebro seja assim, fértil, ensolarado, e que tudo que eu estimule eu tenha uma resposta. Eu plante e tenha uma evolução, um crescimento. Quando eu não tenho um terreno fértil, quando eu planto, rego, molho, planto, rego, molho e não volta, não devolve, é a analogia que a gente pode fazer em relação ao cérebro, que está processando o som, que está recebendo e consegue juntar e unir todas as habilidades auditivas, frente a um cérebro que não reúne e não junta essas habilidades auditivas. Eu vou ficar com esse terreno aqui, ó, cheio de falhas, cheio de buracos, que é o que acontece quando eu tenho o TEPAC. Então, é indiscutível a importância do processamento auditivo em diferentes demandas fonoaudiológicas. No envelhecimento, muito. Por quê? Porque a memória, a atenção, a velocidade de processamento, a capacidade de sequencialização, à medida que a gente vai ficando mais velho, ela vai ficando pior, por motivos óbvios do envelhecimento. E os números dizem para gente que a prevalência do TEPAC, à medida que a gente vai envelhecendo, aumenta muito. Em adultos, tem uma porcentagem de 17% de 50 a 54 anos, que pode chegar a 70% na faixa etária de 60 anos ou mais. Então, é muita coisa, é muita gente. Para quem trabalha com próteses auditivas, é impossível não olhar para o processamento, porque aqui estão os números dizendo para a gente o quanto o TEPAC é prevalente. E daí aqui tem uma questão bem importante de ser destacada no guia de orientação do Conselho, que traz a avaliação e a intervenção no TEPAC, porque eles trazem... Ai, eu acho que eu coloquei fora de lugar. Coloquei. Eles trazem recomendações super importantes e super pertinentes, bastante focadas no público infantil. Então, a gente tem que tomar bastante cuidado, porque
Quando não se trata do público infantil, a gente tem que sair procurando e juntando esses artigos que eu comentei que estão publicados, que falam sobre outras populações, que é o que eu trouxe para a gente aqui um pouquinho hoje. Além disso, além das questões que podem ser indicador de risco para o processamento, a questão do envelhecimento, que aumenta a prevalência do TPAC, a gente não pode esquecer que nós estamos na era do pós-Covid. Então, foi-se o tempo que avaliar a audição terminava nos limiares auditivos. Então, nessa era do pós-Covid, a queixa de dificuldade de compreensão de fala, principalmente em ambiente ruidoso, aumentou muito. E tem inúmeros estudos que falam isso para gente. E nesse texto do Sardoni e colaboradores de 2019, eles falam o que eu acredito muito sobre o que consiste avaliar o cérebro auditivo. Então, a gente tem a importância das tarefas dicóticas, e daí o Ângelo vai mostrar para a gente depois como que nos audiômetros da Interacoustics a gente liga os 2 canais do audiômetro para eu poder colocar estímulos nas 2 orelhas. Então, a importância das tarefas dicóticas quando eu uso a habilidade de somação e separação binaural, para que eu possa realmente ativar o meu corpo caloso e a transferência interhemisférica, as capacidades de processamento temporal, o quanto eu preciso ou não de uma redução da velocidade do estímulo para eu conseguir dar conta da tarefa, a percepção de fala no ruído, somada às questões da memória de trabalho. Então, a memória de trabalho aqui, ela representa as funções executivas. Então, a gente está falando de atenção, memória, tarefa dicótica, processamento temporal e percepção de fala no ruído. Então, isso para mim representa muito a função cerebral auditiva e para onde a gente tem que olhar, tanto no diagnóstico quanto no gerenciamento, na intervenção. Daí, voltando para esse passo a passo aqui, pensando que tudo, absolutamente tudo, começa na audiometria tonal liminar, o processamento vai olhar para essa conversa da orelha com o cérebro, acompanhado ou não de procedimentos eletroacústicos, que aqui eu coloquei as emissões, que eu não tinha comentado antes, e procedimentos eletrofisiológicos. Nessa investigação do que sobe, que é o processo top-down, e o processo top, subida, e o top-down e o bottom-up, nessa subida e descida, top-down e bottom-up, não tem como não comentar sobre a importância das emissões otoacústicas. Então, as emissões, elas analisam muito mais do que só a função das células ciliadas externas. Elas têm um papel muito grande ao termos respostas de emissão otoacústica, elas têm um papel muito grande de compreensão de como que vai funcionar essa mensagem subindo, essa informação subindo, para eu saber como que eu espero a discriminação dos sons para o reconhecimento de fala. Então, nada é mais sensível do que as emissões otoacústicas para pensar em lesão do processo de subida, do processo top-down. Para o processo bottom-up, a gente tem diferentes potenciais evocados, do PEAT ao mismatch negativity. A gente, aqui no meio, tem o frequency following response, o potencial da média latência, o potencial da longa latência que eu comentei antes. E ainda nas emissões otoacústicas tem a supressão das emissões, que também vê esse processo bottom-up. Então, é uma complexidade de possibilidades para o diagnóstico que nos traz o lado bom, nossa, quanta coisa eu posso ver, e o lado mais difícil, que é, eu não posso fazer tudo isso, mas como eu posso fazer o melhor diagnóstico que eu tenho? O melhor diagnóstico com o que eu tenho. E daí vem uma coisa que a gente não pode perder nunca, né? Que eu tenho esse monte de procedimento, eu tenho esse monte de possibilidade à minha frente, mas eu não posso deixar de fazer observação clínica. Olhar para o meu paciente, interagir com o meu paciente, entender as demandas dele, porque muitas vezes a história clínica, com achados da avaliação audiológica básica, já matam um pouco da charada. Porque, por exemplo, esse paciente,
Um homem de 38 anos, professor, assim, no auge da vida profissional, com muita dificuldade de atenção. Uma queixa de desatenção muito grande, falando que no barulho piora muito, e professor de física do ensino médio. Então, não tem nada de silêncio na vida dele no ambiente de trabalho. Como tudo, absolutamente tudo, começa pela avaliação audiológica básica, limiares normalíssimos, 100% no IPRF, só que daí as medidas de imitância acústica já nos dão um sinal. Opa, a gente tem um decrutamento aqui, o diferencial. Os diferenciais dos dois lados, das duas orelhas, nas 4 frequências, estão aumentados, com exceção desse aqui, ó, que está em 100, que está no limite. Então, se eu tenho uma observação clínica aqui, cuidadosa e cautelosa, eu tenho uma queixa, eu já tenho uma alteração num procedimento simples, que é as medidas de imitância, eu vou para a bateria de processamento. E daí o que a gente tem aqui? Testes que nós utilizamos hoje na nossa bateria, depois de muitos trabalhos que nós fizemos para chegar nessa decisão de quais testes nós utilizaríamos. Teste de código de dígitos para ver integração binaural, teste de padrão de duração da Auditec para ver habilidade de ordenação temporal, para ver ordenação temporal para duração TPD, para frequência TPF, nós utilizamos da Auditec, tanto TPD quanto TPF, RGDT, Random Gap Detection Test, para ver resolução temporal, MLD, Masking Level Difference, para ver a habilidade de interação binaural e atenção seletiva. E para fechamento auditivo, a gente usa tanto o fala no ruído quanto o fala comprimida na versão adaptada. O fala no ruído pode ser utilizado na relação mais 5 e mais 10. Nesse caso aqui, foi utilizado na relação mais 10. E o que a gente tem no nosso quadrinho aqui? Acho que eu vou... Eu não sei se eu tirar... Ah, tá, pronto. É que tinha uma barrinha para mim aqui. O que a gente tem nesse quadro que nós temos no relatório? Isso aqui é parte do nosso relatório. A intensidade que foi aplicada, a habilidade avaliada, o critério de normalidade que a gente utiliza, e esse critério de normalidade com base em qual referência bibliográfica e o resultado da avaliação desse paciente. Então, percebam que aqui a gente tem alteração, e um teste ele não conseguiu nem condicionar, que é o RGDT. Se ele não conseguiu condicionar, é porque a habilidade dele realmente é muito ruim. Ele não consegue fazer. E é sempre importante a gente olhar o quão distante o paciente está do critério da normalidade. Porque se o critério é 95 e ele fez 70, eu tenho uma dificuldade importante aqui. A mesma coisa aqui, 86, 66. Então, na teoria de TEPAC que me diz que uma habilidade alterada já é TEPAC, a gente está frente aqui a um TEPAC, aparentemente TEPAC puro, sem outras questões associadas. E daí, não basta avaliar, né? A gente tem que avaliar, gerenciar, intervir e reavaliar. Então, a grande maioria dos nossos relatórios já tem a reavaliação prevista aqui na coluna da reavaliação. E percebam o que aconteceu aqui. Esse paciente em questão fez treinamento auditivo cognitivo, num protocolo de treinamento auditivo que a gente tem de 6 sessões, que foi publicado pelo Ellington Goulart, que hoje é meu aluno de mestrado. Nós tínhamos aqui 70% e 77% que passou para 92%. Ele melhorou bastante, mas ele continua alterado pelo critério de normalidade. Percebam que para o TDD o critério de normalidade é para 11 anos. Então, dentro daquilo que eu falei antes, né, a gente tem uma falha aqui. Para o teste de resolução temporal, que é a capacidade de percepção de tempo, de velocidade, ele não condicionava e passou a fazer em 7 milissegundos, o que é normal. Na habilidade de fino, grosso, que é o TPF, diferenciar o som fino do som grosso, ele
fazia 66 e foi para 80. Continua alterado, mas melhorou. Então, é sempre essa sensibilidade que a gente tem que ter frente à aplicação dos testes. Eu aplico e eu interpreto para poder explicar para o meu paciente que a queixa dele se mantém, mas ele melhorou, e isso aqui faz com que a gente precise repensar o treinamento, repensar a intervenção e não esquecer nunca que tem um período de neuroplasticidade natural, né? Depois do momento que a gente termina a intervenção, existem textos que falam para a gente que os efeitos do treinamento eles podem continuar acontecendo 4, 6, um ano depois daquele estímulo. Mas, claro que tudo isso depende da idade, das questões cognitivas, do quanto eu tenho manutenção e uso dessas minhas funções mentais. E tudo isso tem que ser conversado com o paciente para que ele possa entender. Mas no momento que eu avaliei e intervi, a queixa se mantém, eu preciso repensar a minha intervenção e gerenciar de outro jeito. Eu não posso devolver o paciente para casa na manutenção da queixa. Frente a isso, por onde nós começamos, né? Para que lado eu vou quando eu quero trabalhar com processamento auditivo? Esse texto de 2023, que eu até deixei o link completo aqui, mas eu coloquei a fotinho dele lá no último slide, ele faz essa rota aqui, que é entender a prevalência e a etiologia. Eu posso fazer triagem ou eu posso fazer diagnóstico. Triagem é fazer alguma coisa que não seja todo aquele passo a passo do diagnóstico que eu mostrei antes, que são todas as etapas de comportamental, eletrofísico, cognição, linguagem e questionário de autoavaliação. Isso é diagnóstico. Se eu não fiz isso, eu fiz triagem. Eu vou interpretar o teste de acordo com o valor de referência que eu tenho para o meu paciente, mais próximo da condição dele, auditiva, cognitiva e de faixa etária, e eu vou gerenciar isso. Gerenciar tanto para relatar quanto para intervir. Aqui na interpretação do teste, entra muito o destaque da importância do relatório ser aquela fotografia que eu falei lá no início. E daí, na prevalência e etiologia, entendermos que essa transferência, né, interhemisférica, ela está ineficiente, então eu tenho uma sincronia neural imprecisa, e tudo que fala sobre prejudicar essa interferência aqui vai dar a chance de aumentar essa prevalência de acordo com a faixa etária, como eu falei antes. Eu vou aumentando a faixa etária, vai aumentando essa prevalência. Eu acredito muito que agora, os próximos estudos que vierem, vai ter uma prevalência maior em criança, porque hoje está de 2 a 3% nas crianças e, como eu comentei antes, mais que 70% nos adultos. Nas crianças, o maior indicador de prevalência, as otites e a estimulação pobre. E nos adultos, ansiedade, estresse, baixa qualidade de sono, sedentarismo, faz aumentar o risco para o TEPAC. Voltando no passo a passo, e nesse material que a gente precisa, que eu comentei com vocês antes, e esses são, aqui do ladinho, os que não estão nesse material, como que a gente pode avaliar e relatar? Fiz a avaliação, eu tenho a possibilidade de fazer um relatório que nós chamamos de relatório com base normativa. Ou seja, eu tenho uma norma, eu vou usar um valor de referência e eu vou chamar o meu paciente de normal e alterado naquela tarefa. Ou não, relativo ao paciente. Ele é um relatório com uma análise intra-sujeito. Eu não chamo o meu paciente de normal e alterado. Eu só demonstro os dados dele pré e pós-intervenção. Eu só digo que ele era assim, X%, houve um gerenciamento e uma intervenção, e ele se tornou X% depois, sem chamado normal e alterado. Essas são as duas possibilidades de relatório de avaliação. No processamento, naquela lacuna que eu comentei em relação aos adultos e aos idosos, a gente tem 2 trabalhos que eu gosto muito e tenho muito orgulho aqui da universidade, que é o mestrado da Taisane Sanguebushi e o mestrado da Bruna Peixe, que nos trazem valores de referência
para os testes de processamento para os adultos e para os idosos. Nós não fizemos de todos os testes. No trabalho da Taisane, nós fizemos uma divisão de faixa etária de 18 a 29 anos e de 30 a 58 anos, e colocamos aqui sugestões de valor de corte, de valor normativo, para esses testes, que é o teste de código de sentenças, o DSI, o MLD, que é o Masking Level Difference, o RGDT, o Fala Comprimido Adaptado e o TPD-TPF da Auditec. Para esses testes, nós fizemos esses valores para a população adulta. Para os idosos, são quase os mesmos testes, mas não todos iguais, porque aqui acrescenta o de código de dígitos, que aqui, infelizmente, a gente não fez. E daí, aqui nos idosos, a divisão para os valores de referência é um pouquinho diferente. Aqui a divisão é entre limiares normais e perda auditiva periférica. Então, desses testes da bateria que eu citei aqui, dos adultos para os idosos, um deles, que é o Fala Comprimida, aqui na versão adaptada de sílabos, ele tem uma contraindicação a ser utilizado na população idosa, principalmente nos que têm perda auditiva, porque eles têm muita dificuldade, tiveram um baixo desempenho, o que contraindica a aplicação desse teste aqui, do Fala Comprimida adaptado nos idosos. Os demais, super indicamos para essa população. E daí, essa pergunta é muito frequente. Que teste eu uso? São muitos testes em cada categoria. Como escolher? No Manual do Conselho, no Guia de Orientação do Conselho, eles fazem uma divisão por categoria, que é monaural de baixa redundância, interação binaural, dicótico, resolução temporal e ordenação temporal, para 7 e 8 anos e acima de 9 anos. Esses trabalhos que eu mostrei para vocês aqui são trabalhos que fazem, então, nessas mesmas categorias postas ali no Guia do Conselho, porém para a faixa etária de adultos e idosos, adultos jovens e idosos limiar normal e perda auditiva. Então, dessas categorias aqui, no monaural de baixa redundância, a gente não usa nem o fala filtrada nem o PSI. A gente usa ou fala no ruído ou fala comprimido adaptado. O MLD nós utilizamos, o de código de dígitos também, o RGDT também, o GIN a gente usa na pesquisa. O motivo pelo qual a gente usa o RGDT na prática clínica é única e exclusivamente uma questão de tempo, porque o RGDT é mais rápido de aplicar, mas os dois são ótimos. Tem um estudo de 2020 que fala que o GIN tem uma capacidade diagnóstica melhor do que o RGDT, mas não diz que o RGDT não é bom. O TPF a gente usa da Auditec, mas também o TPD, porque nós entendemos que as áreas cerebrais que são ativadas quando eu procuro frequência, quando eu procuro duração, são diferentes. E aqui se repete, né? Só que daí numa outra faixa etária. Então, aqui eu coloquei para vocês a nossa realidade dentro dessas categorias postas no Guia do Conselho e postas na literatura para avaliar as diferentes habilidades e para montar aquele quebra-cabeça. O de código de dígitos, TPD e TPF da Auditec. Eu reforço essa questão da Auditec porque tem Music e tem Taborda, e são testes diferentes. O Music é muito mais difícil do que o da Auditec, e o Taborga mais fácil que o Auditec na versão do TPD, do duração. O frequência Taborga não é tão fácil. Por que eu estou falando isso? Porque muitas vezes a gente recebe relatório, eu fiz TPD e TPF. Daí, no relatório tem a porcentagem que o paciente desempenhou, mas não diz que teste foi, se foi Auditec, Music ou Taborga, e eles são completamente diferentes. Eu até tinha colocado aqui para a gente na apresentação as diferenças entre eles, mas acho que não vai dar tempo de eu passar muitos detalhes. Mas aqui, então, está o panorama que a gente tem hoje de avaliação para as diferentes habilidades auditivas nas diferentes categorias. Daí aqui eu trouxe para vocês um caso de uma moça de 18 anos, que ela está no primeiro ano do ensino médio, chegou para a gente com uma dificuldade enorme de compreensão de fala,
Aí eu peço para repetir toda hora, traz a história de otite de repetição na infância e sintomas ansiosos e depressivos hoje, na realidade dos 18 anos dela. Daí aqui está a avaliação audiológica, limiar normal, IPRF bom. Daí, de novo, aqui os reflexos acústicos nos dão um sinal, que a gente tem, ó, ausência de reflexo, então, decrutamento e ausência de reflexo. Então, a ausência é pior que o decrutamento, né? Porque a gente teve limiar para desencadear e não desencadeou o reflexo. E daí, quando nós chegamos nos testes aplicados nela, o que a gente encontra aqui, ó? Normal, 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 normal e normal. Mas, Michele, como assim? Ela tem queixa, ela comentou, tá com dificuldade. Daí vem a importância da gente saber gerenciar os testes especiais. Porque no material, no guia do conselho, tá escrito lá que essa é a bateria mínima. A gente não vai ficar avaliando o processamento do paciente para sempre, né? Mas a gente minimamente precisa dificultar a tarefa. E para dificultar a tarefa, a gente precisa saber a diferença entre os testes. A gente precisa entender da literatura e da prática que o GIM é mais difícil que o RGDT. Que no TPD e TPF, a versão Music é mais difícil do que a Auditec. O MLD não tem parceiro, então o MLD é isso mesmo. E o fala comprimido adaptado tem o fala no ruído nas diferentes relações sinal-ruído. Então, aqui a gente tem duas possibilidades. Ou a gente gerencia e intervém na queixa da paciente, que é enorme, e lógico, aqui eu não mostrei tudo em função do tempo, mas tem avaliação comportamental, além da avaliação comportamental, tem a cognitiva, tem a eletrofísio, tem o questionário de autopercepção. Então, uma paciente em sofrimento, ela sente muita dificuldade na vida. E os testes normais. Então, aqui tem duas possibilidades: ou eu aumento o nível da dificuldade dos testes, ou eu gerencio a queixa e faço o treinamento frente a esse resultado. Só que daí, na hora que eu for reavaliar, não tem como melhorar o que é 100%, né? Então, eu vou trabalhar só em cima da queixa e dos potenciais evocados. É aí que eu vou gerenciar essa queixa e ver se a paciente realmente melhorou. Por que eu tô falando isso? Porque não dá pra gente parar. Infelizmente, é muito comum a gente receber na prática clínica, na universidade, paciente que veio porque fez avaliação, deu normal e, mas tá normal a sua avaliação. Não, mas não é tá normal. Tá normal nessa bateria mínima. Se dificultar os testes, será que vai continuar normal? Essa pergunta precisa ser feita por nós e executado. Vai marcar um segundo dia e vai fazer testes mais difíceis. Até porque, se a gente conversar com 5 profissionais que trabalham com processamento, talvez a gente escute 5 opiniões diferentes, porque o processamento é assim, né? Ele dá essa possibilidade para gente. Tem diferentes linhas teóricas, tem um monte de teste. Tem profissional que fica aplicando uma bateria gigante num dia só. Tem profissional que divide uma bateria gigante em 2 dias. Tem profissional que para na bateria mínima. Tem profissional que dificulta se precisar. Então, tem de tudo. Certo e errado? Não. O que está errado é não olhar para o paciente e não atender as necessidades que ele tem. Isso está errado. E daí, se a gente não pode parar, então, eu coloquei as duas possibilidades, né? Fazer intervenção ou dificultar. E daí, aqui eu coloquei para nós um resumo dessa sopa de letrinhas. Coloquei todo mundo aqui. Todas as possibilidades que a gente tem na tarefa dicótica, as possibilidades na ordenação temporal, na resolução, nos monorais de baixa redundância e na interação binaural. Eu não tinha a intenção no nosso tempo de discorrer sobre todos, mas alguns destaques eu quero fazer assim, ó. Na tarefa dicótica, que normalmente é por onde a gente começa, e a gente precisa dos 2 canais do audiômetro, porque eu vou usar a informação que vem da orelha direita e da orelha esquerda, ou para juntar, ou para separar as informações hemisféricas.
que é isso que mostra essa imagem, né? Ou eu junto ou eu separo, mas eu vou trabalhar com a transferência, eu vou precisar dos 2 canais do audiômetro. Os testes são muito diferentes. Então, conhecer os testes é fundamental. Uma coisa é eu aplicar o teste de código de dígitos, que eu vou ter assim, 5, 4, 8, 7 ao mesmo tempo, 5, 8, 4, 7, 4, 9, 8, 7, um número em cada orelha, sendo que esses números se repetem, e eu repito esses números ao final dos 4, do que eu aplicar o DSI, que tem uma frase que ignora o fim, o principal é ganhar, a porta larga para ser mais rápido, que são as frases de terceira ordem, que não tem sentido, e o paciente tem que apontar essas frases. Então, ele tem que ter uma habilidade de leitura para isso, e a gente tem que saber que tem que pausar, que pode pausar. Inclusive, a professora Adriana Andrade, que é a autora do teste, tem uma publicação só sobre pausas no teste DSI, para que dê tempo do paciente achar a frase. A gente precisa ler as frases com o paciente antes. Então, os testes têm demandas diferentes e a gente vai saber aplicar se a gente conhecer os testes. Então, eu sempre digo que um bom avaliador de processamento é aquele que sentou dentro da cabina e foi paciente de todos os testes, e eu brinco muito aqui na universidade que sentiu na pele a emoção para conseguir saber escolher para o paciente quando o paciente está ali na frente dele. Esse é um artigo que nós publicamos recentemente, comparando essa questão da tarefa dicótica nos idosos. Tanto o TDD quanto o DSI, eles são muito bons. O que acontece com o DSI é que ele não tem interferência da perda auditiva periférica, que pode acontecer no TDD. Não vou me alongar muito mais em relação a esse artigo e vou seguir aqui. Na ordenação temporal, são 3 possibilidades de teste. Então, não é escrever ordenação temporal lá, é dizer qual você usou. Para a gente escolher a nossa vida entre Auditec, Music e Taborga, a gente fez uma pesquisa. Eu vou mostrar o artigo para vocês já já. Na resolução temporal, a gente também fez uma pesquisa para escolher GIN ou RGDT. Só que além de fazer a pesquisa, de novo conhecer o teste. Então, no RGDT, a gente tem intervalos de milissegundo no estímulo, que geram silêncio, né? É um intervalo, que é um... E aqui no GIN, gap in noise. Então, silêncio, intervalos no ruído. Aqui eu tenho eu tenho ruído e tenho silêncio no meio do ruído. Completamente diferente. O nível de exigência do paciente é diferente, o tempo é diferente. O RGDT são 4 faixas de frequência, o GIN são várias faixas teste, e daí no GIN tem quem faça uma faixa teste, tem quem faça 2, tem quem faça 3. Também tem essa variabilidade que também tem que estar descrita no relatório. O TPD e TPF, que é o curto, curto, longo ou fino, fino, grosso, o Auditec, a lista tem 30 estímulos. Na Taborga tem 10. Então, de novo, mudou tudo, né? Eu falei para vocês que a gente fez pesquisas para fazer as escolhas. Então, esse aqui foi quando a gente analisou as diferentes formas de resposta. Se fazia diferença o paciente mostrar assim, ó, fino e grosso, fino, fino, grosso, ou dizer fino, fino, grosso, para poder usar as adaptações. E tá tudo bem, a gente pode usar as diferentes formas de resposta. Nesse daqui, a gente quis realmente comparar os testes, comparar Auditec, Music e Taborga. E daí a gente viu que o do Auditec ele é um intermediário em termos de dificuldade, Music mais difícil, Taborga mais fácil, com exceção do Taborga frequência, que realmente é mais difícil. E daí o desfecho desse estudo foi a escolha do Auditec na nossa bateria. E daí também a questão da aplicação monoaural e binaural. Nós fizemos ordenação temporal, frequência e duração e resolução temporal, RGDT ou GIN, com aplicação binaural. Então, eu preciso de novo dos 2 canais do audiômetro, que o Ângelo vai mostrar para vocês já já. E esse estudo, só ele traz um destaque, que ele foi publicado na Frontiers, que é uma revista que eu amo, em 2021, falando que não dá para não ter
TPD, TPF e GIN. Nesse estudo aqui, que foi uma revisão sistemática com meta-análise, que assim é o alto escopo das publicações científicas, fala que esses 3 tem que ter, que é a nossa capacidade de resolução temporal. Para eu entender a fala, eu preciso saber a diferença de duração do som, se ele é curto, longo, fino, grosso, que é o que a gente faz o tempo inteiro quando entende a fala de alguém. Então, só para destacar o quanto esses testes realmente são importantes. Aqui eu coloquei questões importantes da resolução temporal. Esse é o trabalho que eu falei para vocês do GIN, que diz que o GIN é melhor, mais valioso em relação ao valor neurodiagnóstico, mas não diz que o RGDT não é. E na interação binaural, que eu brinquei que o MLD é filho único, é porque o teste de fusão binaural realmente não nos dá muita informação. O MLD, que é o Masking Level Difference, é a capacidade que o paciente precisa ter de perceber um apito em meio a um chiado. Então, que a gente transforma isso em dB, nessa tabela de conversão aqui, para entender quantos dBs de ruído o paciente consegue dar conta numa situação e manter a habilidade de atenção seletiva. E é inquestionável, né? Quanto melhor a nossa habilidade de atenção seletiva, melhor eu vou conseguir me virar na presença de múltiplos falantes, quando tem muito ruído competitivo. Então, o MLD é fundamental. E no monaural de baixa redundância, a gente tem esses testes, teste de fala comprimida mono e de sílabo. O fala no ruído nas diferentes relações sinal-ruído, mais 5, mais 10. Também tem o PSI e o SSI. E, de novo, aqui o meu desejo de destaque é mostrar o quanto a gente está falando de uma categoria de teste monaural de baixa redundância. Aqui eu vou precisar de um canal só do audiômetro, eu vou usar só um lado, primeiro a direita, depois a esquerda, mas o quanto os testes são diferentes. Então, quando a gente está fazendo o SSI, vai ter uma história competitiva atrapalhando, e essas são as frases, porque o DSI que eu mostrei antes, ele nasceu do SSI. Então, a professora Adriana Andrade, quando ela fez o SSI, a inspiração, a adaptação veio do SSI. O SSI é apontar as frases com uma história competitiva, na mesma relação sinal-ruído, ou com a história muito mais forte, com muito mais intensidade do que o pedido. E o pedido é, me mostre, e daí vai aparecer a frase e a gente tem que apontar para a frase que vai estar ali na nossa frente. O PSI, que é a versão pediátrica desse teste, ele tem a mesma proposta, só que daí ele tem essas imagens, que é o gato, o rato, o cavalo, e o paciente tem que apontar. Mostre o rato escovando os dentes, que é esse aqui. Mostre o cavalo comendo maçã, que é esse aqui. E vai ter uma história competitiva ali. Então, a mesma proposta de avaliação monaural de baixa redundância, testes completamente diferentes. Aqui, só para vocês visualizarem que também o fala no ruído e o fala comprimida na sua versão original são diferentes. Aqui a gente tem 25 palavras para a orelha direita, 25 palavras para a orelha esquerda, com ruído competitivo. E aqui a gente tem uma palavra monossilábica com distorção de compressão em 60%, que são 50 palavras numa orelha, 50 palavras na outra orelha. Então, né, 25 versus 50. A versão do fala comprimida de sílabos é a mesma coisa na sua versão original. 50 palavras numa orelha, 50 palavras na outra. O que a gente fez na versão adaptada? Que é essa publicação que nós temos aqui. Nós contamos com a ajuda de uma professora da linguagem, a professora Carolina Mesomo, e ela nos ajudou a fazer um balanceamento das posições de todos os sons em todos os lugares onset coda, para criar uma nova lista. Então, dessas palavras aqui, a gente extraiu 25 palavras para a orelha direita e 25 palavras para a orelha esquerda. Então, não criamos um novo teste. Nós adaptamos o teste original com a autorização dos autores para fazer um teste menor,
para ficar mais parecido com o tamanho do fala no ruído, que também são 25 palavras, na ideia de diminuir o tempo de avaliação, porque a gente precisa avaliar o processamento auditivo do paciente, não o cansaço do paciente. E isso é uma coisa que a gente precisa ter em mente. Mais que uma hora e meia estourando de avaliação, não está mais avaliando habilidade mental, função cognitiva, processo neural. A gente está avaliando o cansaço da pessoa que já está bugada ali dentro da cabina, porque é uma avaliação cansativa. Então, a gente adaptou o teste entendendo a importância da habilidade de fechamento auditivo, né? Que é conseguir finalizar, completar uma tarefa mesmo que eu tenha alguma parte distorcida ou retirada daquela informação ou com prejuízo do ruído. Essa publicação da Camila Rabelo, que é a autora do Fala Comprimido original, fala justamente sobre isso, assim, a importância de olhar para essa habilidade, de acompanhar essa habilidade ao longo da vida. Aqui eu repeti o que eu já expliquei, e esse aqui é o artigo de Fala Comprimida, a publicação dele, né, que a gente fez as etapas de adaptação e validação, o protocolo que eu já mostrei. E daí tem os valores de referência, isso que eu já comentei com vocês. Daí eu tô me aproximando do fim, porque meu tempo também já está acabando. Quando a gente pensa na interpretação, na análise dos testes e no relatório, muita coisa eu já comentei. Aqui eu explicaria para vocês como que interpreta cada teste, mas eu não vou usar o tempo com isso, porque a gente vai demorar. Isso aqui tá bem claro, assim, nos livros, no guia mais ou menos. Mas também qualquer coisa podem me chamar, mas a interpretação e a análise é fundamental, né? Para a gente chegar naquelas porcentagens que a gente vê para colocar nessa tabela. Existem milhares de formas de fazer relatório, a gente escolheu essa. Inclusive, essa tabelinha foi a Daniele Tesseli que criou para a gente, que foi minha aluna de TCC. Eu vivia mudando o modelo de relatório. Calma, prof, eu vou pensar. Daí a Dani fez e desde então a gente adotou essa e não achou, assim, não substituiu mais. Para conseguir mostrar o que a gente precisa. O resultado da pessoa, qual foi o critério que a gente utilizou e qual foi a referência bibliográfica que a gente utilizou para isso. Para poder mostrar, sim. E daí agora a gente sempre pinta o que está alterado para ficar mais fácil de quem receber visualizar as habilidades que estão precisando de intervenção. Porque o treinamento também tem isso, né? Tem aquela questão do treinamento da hierarquia, das habilidades, treinar todas as habilidades, mas tem também quem treine o que o paciente está precisando dentro da terapia fonoaudiológica, bem direcionado para as habilidades auditivas. Então, para se aproximar muito do fim, eu vou só comentar com vocês sobre a questão do rastreio cognitivo e do questionário de autoavaliação. A gente usa, então, como eu comentei com vocês, o Neopsilin, que é um protocolo de rastreio cognitivo, mas existem outros, né, na literatura. Tem o Mini-Mental, tem o MoCA, que é o Montreal Cognitive Assessment, só que a questão são os valores de referência. O Neopsilin tem para todas as idades, de criança ao idoso, então por isso que a gente usa ele. Quando a gente faz a aquisição do material do Neopsilin, a gente tem um treinamento, né, com as autoras do material, e a gente precisa ser habilitado e treinado para poder utilizar o Neopsilin. E em relação a questionário de autoavaliação, eu coloquei aqui a escala EAPAC, que foi publicada recentemente, que hoje é objeto de estudo de uma aluna minha, da Larissa Corradini, que está fazendo o trabalho de conclusão dela sobre isso, porque a gente tem um trabalho nosso de questionário, que foi a adaptação da escala SAB. Eu acabei não colocando aqui, eu acho, porque ainda não está publicado, então eu não coloquei, tem só a tese, mas também não está disponível no repositório, que foi a tese da Bruna Peixe, que é a EPA, Escala de Percepção Auditiva. Hoje, na literatura, tem o EAPAC para adultos, a escala SAB para as crianças, e o EAPAC é um questionário rápido, de 13 questões, que nos ajuda a pensar como está, em termos de autopercepção, o paciente em relação a fechamento auditivo e em relação à resolução temporal.
Então, bem facinho de fazer a pontuação. E daí, voltando então, né, nesse caminho que esse artigo sugere para gente de triagem, diagnóstico, interpretação do teste e gerenciamento, corri o que eu pude para não ficar tão longo e também não perder a compreensão de vocês aí. A ideia era tentar com que vocês conseguissem preencher esses pontinhos, assim, de cada ponto ao longo da aula. E agora sim, para finalizar, se a gente tem o TEPAC, nós encontramos o problema, possibilidades na literatura, treinamento auditivo, auditivo cognitivo, computadorizado, acusticamente controlado ou não controlado. Então, assim, gente, material é o que não falta. Do treinamento auditivo cognitivo que nós publicamos, a gente compartilha com todo o carinho do mundo a pasta, com todas as sessões, com o passo a passo de como que aplica. Esse é o protocolo do TAC, que, como eu comentei com vocês, foi publicado pelo hoje meu mestrando Wellington Goulart Moreira, que fez parte de um trabalho maior da Ana Laura, da tese da Mirtes, com colaboração do Vitor Malavolta, que hoje é meu doutorando. Eu tenho muito orgulho desse trabalho, porque eu acho que ele contribui muito para a nossa área, porque ele fala do que eu acredito. Trabalhar esse cérebro auditivo e cognitivamente, juntando tudo que eu falei lá no início da aula, do o que é o processamento auditivo. Ele foi publicado na versão de relato de caso, porque a gente começou a reavaliar os idosos bem quando começou a pandemia, que fechou tudo, daí a gente perdeu o segmento dos idosos, infelizmente. E perdeu muitos idosos também, infelizmente, na pandemia. Mas ele é um protocolo curto, rápido e efetivo, de 6 sessões, de 45 a 50 minutos cada, que a gente aplica uma vez por semana. Reavaliação de 15 dias para frente, então, no mínimo 15 dias é o que a gente sugere por conta dessas questões de plasticidade. E a gente trabalha tudo isso: discriminação, atenção, ordenação, resolução, fechamento, processamento do discurso, linguagem, função executiva, praxia construtiva e motora. É um protocolo curto que funciona e que tem bastante coisa que a gente consegue englobar com o paciente. Aqui eu só coloquei algumas estratégias, assim, para vocês visualizarem, mas não vou me alongar. E dentro desse protocolo, a gente utilizou bastante desse material do TIS, do Teste de Identificação de Sentenças, que foi um material que a gente desenvolveu aqui na universidade, que foi uma adaptação do PSI. Então, antes eu mostrei para vocês, né, o gato, o cavalo e o rato. A gente substituiu por um homem, uma mulher e uma criança. E daí, no lugar de dizer mostre o cavalo comendo a maçã, mostre a criança comendo a maçã. Então, a gente mudou as imagens, mudou o áudio foi gravado pela Fernanda, que era mestranda na época. Só que como a gente viu que o teste não ficou sensível, a gente usou ele para intervenção. Então, muitas estratégias desse material estão no protocolo de TAC. Então, aqui eu comentei antes, né, de desejar e querer que vocês consigam enxergar um pouquinho desses pontinhos em cada step. Eu agradeço imensamente a oportunidade mais uma vez. Falar de processamento é muito gratificante e fica aquela sensação assim, meu Deus, eu tinha que falar isso, eu tinha que falar isso, eu tinha que falar isso. Mas tentei ao máximo usar esse tempo com um recado importantíssimo, ou alguns recados importantíssimos, no sentido de valorização da história clínica, compreensão da diferença entre os testes, fazer um relatório bem feito e esclarecedor, permitir que realmente o relatório demonstre esse atendimento, e a questão das faixas etárias, da questão cognitiva. É muita coisa, né? Por isso que eu falei um recado, muitos recados. Mas, enfim, não vou me tornar repetitiva. Obrigada, Ângelo, mais uma vez pelo convite. Em nome da Marina, da Interacústicas, eu agradeço a ti e estendo esse muito obrigada. E aqui ficam, então, como o Ângelo comentou no início, né?
O GEAC é o grupo de pesquisa que eu coordeno aqui na universidade, onde tem inúmeros projetos dentro dele, que é a Liga de Audiologia e o Ambulatório de Zumbido. E a gente tenta ao máximo compartilhar o que a gente faz por aqui no Instagram e no nosso canal do YouTube. Meu e-mail, meu WhatsApp e o meu muito obrigada. Muito obrigado, professora Michele. Essas 3 aulas contigo foram muito boas, muito especiais. Acredito que, como os comentários em todas as noites foram dizendo o quanto foi esclarecedor e o quão bom é relembrar algumas coisas que às vezes a gente acaba esquecendo ou não dando tanta atenção durante a prática clínica. E também se atualizar, ficar ligado nas novidades do que tem saído, enfim, dos papers novos e tudo de interessante que vai saindo, porque ciência é isso, também é se atualizar, acabar repensando algumas práticas que antes a gente já fazia na clínica e substituindo e vendo o que se encaixa melhor. Por enquanto, nós não tivemos nenhuma pergunta aqui no Question and Answer. Estamos abertos aqui, caso vocês ainda tenham alguma pergunta para ser feita. Eu vou falar rapidamente com vocês, só mostrando como a gente realiza os testes de processamento auditivo central. Eu vou mostrar aqui, então, a tela do software para vocês conhecerem um pouco melhor. Eu vou compartilhar minha tela com vocês e vou ir comentando um pouco. Mas a professora Michele ainda vai estar aqui, então se vocês quiserem fazer uma pergunta para mim, para ela, ao final, ou para a Marina mesmo, que também está nos acompanhando aqui, estamos à disposição. Então, vou compartilhar minha tela aqui. Não sei se vocês já estão familiarizados com o nosso software ou ainda não. Então, todos os softwares da Interacoustics, eles são muito semelhantes, então acaba sendo algo mais tranquilo quando a gente olha de primeira um software e a gente já conhece de outro equipamento. Então, tem uma curva de aprendizagem mais rápida, porque os menus e configurações mais gerais são muito semelhantes. Claro que cada equipamento vai ter sua particularidade. Então, vou mostrar para vocês aqui um pouco do que a gente tem em relação ao processamento auditivo central. Então, primeiramente, o que a gente vai precisar é um audiômetro de 2 canais, como, por exemplo, o AC40 ou AD629, ou então o Diagnostic Suite, que é a versão híbrida dos audiômetros, que é o software que acompanha. Ou também o Affinity Suite, que é esse caso aqui que eu vou mostrar para vocês, dessa gravação de tela, ou também o Callisto Suite. Aqui, como eu falei, estou mostrando o do Affinity. Eu entrei aqui na audiometria de fala, ou logo audiometria. Então, aqui eu altero, aqui no canto superior esquerdo, eu estava então na audiometria de tom puro, e aí eu passo então para a audiometria de fala, ou logo audiometria, que é esse ícone aqui do meio. Então, aqui, operado via software, sempre vai ter 2 canais. Então, aqui eu estou mostrando para vocês o canal 1. Tudo em relação ao canal 1 nós vamos mexer aqui, do lado esquerdo, sempre. E aqui do lado direito nós vamos ter o canal 2. Então, no caso de uma audiometria, eu vou fazer então aqui a audiometria, na esquerda, no canal 1, e na direita, no canal 2, vou fazer o mascaramento. Quando eu penso no processamento auditivo central, eu vou então, vou só dar play aqui no vídeo, eu vou então acabar utilizando os 2 canais. Então eu vou conectar o computador no audiômetro, independente de qual seja o AC40, D629, ou o Affinity Compact, ou o Callisto Switch. Acho que travou aqui o vídeo. Então vou mostrar aqui quando eu coloco no auxiliar. Então deixei os 2 no auxiliar 1 e tirei do manual.
Então, como vocês podem ver aqui, então o estímulo ele está mostrando como se estivesse sendo pressionado, então o estímulo está ativado. E para realizar a calibração, então eu vou colocar os dois no canal 1. Então eu abri aqui então o meu player onde eu vou soltar a calibração. Vou dar play aqui no áudio de calibração e vou voltar aqui então para o nosso software. Aqui eu vou prestar atenção aqui no VU e aí eu vou então querendo que ele fique no 0. Então aqui baixei aqui no auxiliar 1, porque é o que eu selecionei aqui. E vou copiar exatamente a mesma coisa para o auxiliar 2. Então utilizei o auxiliar 1, me baseei nele, consegui chegar no 0 e vou replicar essa mesma informação para o auxiliar 2. Agora eu vou então entrar na minha pasta onde estão meus áudios de processamento. Aqui eu coloquei um de fala filtrada, por exemplo. E eu vou colocar os dois estímulos em uma mesma orelha. Desculpa, o mesmo estímulo nas duas orelhas. Então por isso eu mantive no auxiliar 1, não alterei nada. Eu consigo visualizar que o som está chegando aqui, dos dois lados. Eu deixei um fone na orelha direita, um fone na orelha esquerda e ambos com o auxiliar 1. Agora eu parei aqui meu teste. Vou voltar lá na minha pasta. Vou colocar outro teste, aqui no caso do TDD. Dei play no TDD. E antes de iniciar o teste, eu vou mostrar aqui como trocar para o auxiliar 2. Então eu já mudei aqui. Deixei nesse caso orelha direita com auxiliar 1 e orelha esquerda. Deixa eu voltar o vídeo aqui. Deixei orelha direita com auxiliar 1 e orelha esquerda com auxiliar 2. Aí aqui vou seguir com áudio. Então o paciente, nesse caso, está ouvindo um estímulo de cada lado. Então, estou utilizando os dois canais desse audiômetro híbrido, no caso. Hoje, para finalizar, seria mais ou menos isso que a gente queria mostrar para vocês. Então, nós temos um portfólio grande de diferentes audiômetros que estão disponíveis. Então, dependendo da necessidade de cada pessoa, de cada clínica, de cada hospital-escola, enfim, de cada serviço, vai depender do audiômetro que a gente precisa. Então, é necessário entender se a gente realiza processamento, para saber se a gente precisa de um audiômetro 2 canais, se a gente prefere que esse audiômetro seja manual, ou se a gente prefere que esse audiômetro seja operado via software, ou que eu tenha a possibilidade de fazer tanto manual como no software, se diferentes pessoas utilizam, o que é mais benéfico para esse serviço. Então, a gente gostaria de ficar à disposição, caso tenham alguma dúvida agora, ou caso queiram conhecer melhor algum equipamento, ou saber a dúvida, ou até mesmo tirar alguma dúvida de algum equipamento que vocês já têm, saber se tem alguma possibilidade ou não de realizar alguma coisa nesse equipamento. Então, tanto comigo quanto com a Marina, vocês podem falar sobre isso. Chegou uma pergunta aqui, e eu vou responder porque é mais uma questão do equipamento mesmo, perguntando se o AD629 é apenas via software. Sim, o AD629 ele é um audiômetro de um canal, então a gente só consegue realizar o processamento auditivo quando a gente realiza ele via software. Então, ele tem a possibilidade de ser um audiômetro híbrido, então o AD629 precisa ser operado pelo computador para a gente conseguir fazer com que ele vire 2 canais, de certa forma. E a gente também pode pensar em questões assim, como, por exemplo, se eu trabalho num centro auditivo, quem sabe a melhor opção para mim seja um Calisto ou um Affinity, que são equipamentos de verificação. E aí, com isso, a gente já pode ter um módulo de audiometria, que aí a gente já vai conseguir fazer avaliação audiológica, vamos conseguir fazer, então, tanto a audiometria tonal quanto a logoaudiometria, vamos conseguir fazer teste de fala,
vamos conseguir realizar teste de processamento, vamos poder ter um módulo de verificação, onde a gente vai poder fazer a verificação eletroacústica das próteses auditivas, vamos poder fazer a validação dessas próteses, então ver o desempenho desse paciente utilizando a prótese, via campo livre também. Então, são diversas opções e realmente é necessário que a gente saiba o que a gente precisa para a gente ter o melhor equipamento conosco. Queria agradecer novamente, então, a professora Michele, agradecer a Marina, a todos vocês que estão aqui presentes pelas 4 noites que nós tivemos juntos. Foi muito conhecimento trocado e foram noites super importantes para todos nós, tenho certeza. Em breve elas vão estar disponíveis no YouTube e também vocês receberão certificados referente às horas que nós estivemos aqui juntos. Reforçando o Ângelo, convite. Oi, pode falar. eu tenho uma pergunta. Claro, Você falou que tem um lançamento de um teste, só que cortou para mim na hora, eu não consegui pegar o enredo. perfeito. Então, o nome desse teste é o ACT, que eu já queria reforçar. Então, o ACT ele vai ser lançado no dia 21 de março, às 19 horas, num webinar, aqui via Zoom. As inscrições estão abertas lá no Instagram da Interacoustics, ou no LinkedIn, ou no Facebook. E, enfim, o ACT ele é um teste de fala no ruído. Então, ele é um teste que está sendo lançado, ele já foi validado, e ele não é dependente de linguagem, ou seja, de idioma. Então a gente consegue avaliar diferentes pacientes, diferentes nacionalidades utilizando somente esse teste. Então a gente vai ter uma sirene e um ruído por trás, e aí basicamente esse paciente vai identificando essa sirene no ruído. Então a gente vai falar um pouco das pesquisas por trás do desenvolvimento desse teste no dia 21, e ele vai estar disponível por enquanto no Affinity Compact. Então, quem adquirir o Affinity Compact daqui para frente já é um software que vai embutido no Affinity Compact. E com ele a gente vai ter, dando um spoiler aqui do que a gente vai ver no dia 21, a gente vai ter então um número em dBNCL, que é uma nova medida que foi desenvolvida pela Interacoustics, que também vai ser explicado no dia 21, que a gente vai ter, então, como é que é a compreensão dessa pessoa da fala no ruído. E aí ele vai nos dar dicas do que mudar no aparelho auditivo dessa pessoa com perda auditiva. Então, ele vai nos dar algumas sugestões de adaptação para esse aparelho auditivo. Então, ele vai ser exclusivo para quem utiliza aparelho auditivo, vai ser mais focado para os centros auditivos. Então, é mais ou menos isso que a gente vai ver no dia 21. Vai estar bem interessante. E aguardem que a gente também vai estar falando bastante sobre isso nos eventos desse ano, enfim, no EIA, no EIPA, no Congresso da Fundação. Nós vamos estar lá à disposição para conversar com vocês e demonstrar pessoalmente também. E Ângelo, não é compatível com os audiômetros mais antigos. Na verdade, não, independente do ano do audiômetro, até porque ele foi feito para o Affinity Compact e mais adiante ele vai ser para o Callisto também. Então, são para os mesmos equipamentos que têm módulo de audiometria, mas que são da verificação, como ele é justamente focado para Para esse prótese. público-alvo. Isso. Entendi. Então, deixo aí o convite para vocês. Agradeço novamente a todo mundo que esteve aqui presente. Também a professora Michele, que esteve aqui com a gente. Dizer que sempre é um prazer te ouvir, professora. Já estava com saudades. Obrigada, E nos Ângelo. vemos em breve. Nos vemos em breve.